A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus nós estamos aqui de volta trazendo mais um trabalho, mais um estudo bíblico para nosso aprendizado, para nós estarmos meditando e refletindo na palavra de Deus. Eu acredito que hoje, através desse estudo, nós iremos fazer algo diferente. Nós iremos parar mais de murmurar, parar de reclamar e aceitar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Quero trazer aqui um estudo que é muito profundo, né, que a Bíblia mostra que Deus nem sempre tira imediatamente as nossas dificuldades, mas frequentemente as usa para nos aproximar dele. Deus usa essas dificuldades, as lutas, para nos aproximar do Senhor. Então, para fortalecer nossa fé e cumprir seus propósitos. O título que eu trouxe aqui deste estudo é Quando as adversidades nos levam para mais perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E foi para isso que nesta noite nós convidamos todos vocês a estar aqui conosco, para trazermos aqui essa palavra que vai abrir nossos olhos, que vai nos dar mais entendimento para nós podermos estar levando essa palavra ao seu coração, para que Deus possa estar mudando muitas coisas, a maneira de como nós pensávamos, e nós vamos agir diferente através de ouvir esta palavra. Tudo coopera, como está escrito aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, Romanos 8, 28, eu quero estar lendo aqui com você, louvado seja o nome do Senhor, que é um assunto muito pertinente ao que nós vamos falar aqui. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós iremos estar lendo aqui para você esse versículo maravilhoso, porque o Senhor ele tem algo a falar conosco nesta palavra. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, muitas vezes pensamos assim: estou fazendo certo porque tanta luta, porque está dando errado, porque não está dando certo sem que eu procuro fazer o certo. Queridos, a Bíblia mostra que isso aconteceu com homens e mulheres fiéis. As dificuldades não significam que Deus nos havia abandonado. Se nós colocarmos isso na nossa cabeça, nós vamos perceber que as dificuldades desses homens cooperaram para o bem deles. Ouça isso no nome de Jesus. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos que nem sempre as dificuldades dificuldades, lutas, não é para a derrota, e sim para o bem, porque você ama a Deus, então você vai receber o bem através dessas dificuldades, dessas lutas que você está passando. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a Bíblia nos mostra isso, que as dificuldades elas não significam que Deus nos abandonou. Pelo contrário, muitas vezes as dificuldades eram e são o caminho pelo qual Deus os levava e leva a nossas vidas hoje. Uma vida de oração. Hoje nós levamos a Deus uma vida de oração, dependência e amadurecimento espiritual. Então, quando as dificuldades vêm, Deus está nos conduzindo a um caminho pelo qual nos leva a uma vida de oração, dependência e amadurecimento espiritual. Então, Deus não desperdiça, querido, nenhuma lágrima que você derrama. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tudo que você está passando, Deus já pôs um ponto final lá na frente. Você verá que a sua vitória será grande, que o bem que vai vir através disso que você está passando, dessas adversidades, dessas lutas, irá ser muito maior. Paulo falou isso, que o que ele tinha no céu, o peso de glória seria maior do que qualquer luta, qualquer coisa que ele estava passando aqui na terra. Então, as adversidades nos ensinam a depender de Deus. Antes da luta, querido, nós confiávamos em nós mesmos, em nossas forças,
mas durante a luta nós aprendemos a confiar na força de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 119, o salmista, 119, versículo 7 e 1, o salmista fala assim: foi-me bom ter sido afligido, porque para que aprendesse os teus estatutos. Olha só que lindo, né? Até o salmista, ele reconheceu, amados, que a aflição o aproximou da palavra de Deus. Então, ele foi afligido para que agora ele aprendesse os estatutos de Deus, para que ele aprendesse as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, o salmista aqui, ele reconhece que a aflição, ela aproximou da palavra de Deus. Quando a aflição vem, amados, é para nos aproximar de Deus, não para nos distanciar. Infelizmente, muitos, quando vem a luta, quando vem as adversidades, eles saem da igreja, saem da presença de Deus e vai viver uma vida despromícua, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, olha, Isaac, amado, ele orou durante muito tempo. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21, vai nos falar que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. Então ele queria um filho e por isto Deus deixou a sua mulher estéril para que ele buscasse ao Senhor. Parece estranho, né? Mas não é. Deus, ele fez isso para que Isaac se intensificasse aí na oração, cada dia mais buscando a sua palavra, buscando Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se viesse tudo naturalmente, talvez Isaac não tivesse orado tanto como ele orou, né, por 20 anos, cerca de 20 anos aí, para sua mulher ter um filho. Então, Rebeca, querida, ela permaneceu estéril por cerca de 20 anos. Deus poderia até responder no primeiro dia da sua oração, da oração de Isaac, mas permitiu um longo período de espera, louvado seja o nome do Senhor, para que esse período ele se preparasse, ele buscasse a presença de Deus. Então, enquanto esperava, Isaac perseverava na oração. Que nós possamos, amados, fazer a mesma coisa enquanto nós esperar por algo, esperar para que a luta passe, esperar que nós possamos perseverar na oração. Então, enquanto ele esperava, ele perseverou na oração, a resposta veio no tempo de Deus, e a resposta vai chegar para a sua vida no tempo de Deus. Não adianta você querer, não adianta eu querer, no meu tempo, né, fazer como fez, né, a Sara, né, entregar a sua empregada egípcia para Abraão, querer ajudar Deus. Não adianta, mas tudo é no tempo de Deus. Nem toda demora, querido, nem toda demora é rejeição, ouça isso no nome de Jesus. Às vezes, Deus está formando um homem de oração, uma mulher de oração, antes de entregar a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós estamos pedindo, né, nos esforçando em oração, pedindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos orando, as coisas vão vir com dificuldades, vai vir com trabalho, com lutas, aí quando chegar em suas mãos, você vai saber dar valor. Louvado seja Deus. Então Deus, né, o próprio Jesus Cristo, amado, ele também orava constantemente. Louvado seja Deus. Precisava Jesus orar como um filho de Deus, como Deus? Não. Mesmo sendo filho de Deus, ele orava de madrugada, orava antes das decisões, orava pelos discípulos, né, que nós vamos ver lá em João 17, ele orava no Getsemane. Tudo isto, querido, para nos dar exemplo, para que nós possamos orar hoje. E muitas vezes nós não queremos orar, né? Quando ele levou Pedro, Tiago e João lá para orar, que ele se afastou cerca de um tiro de pedra, e ele orava consigo e voltava, depois encontrou os discípulos dormindo, e ele falou para eles: vocês não conseguem ficar 1 hora velando comigo? Então, ele ensinava na prática, ouça isso no nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 16, vai falar que ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus orava, quanto mais nós, não é verdade? Então nós devemos fazer o mesmo, porque ele fez para nos dar exemplo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu nas dificuldades. Paulo, ele pediu 3 vezes para Deus retirar o espinho da sua carne. A resposta foi diferente do seu pedido, né, do que ele pedia ali para Deus, para o Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai nos dizer que Deus responde para ele, depois que ele pede por 3 vezes, aí vem a resposta de Deus, que fala assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, querido, Deus muda
a situação. Outras vezes muda o nosso coração, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pedir. Ouça isso no nome de Jesus. Podemos ver também que José sofreu antes de governar. José foi vendido, José foi escravo, José foi preso injustamente. Parecia que tudo dava errado em sua vida. Mas anos depois ele declarou lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele fala para os seus irmãos: olha, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ouça isso no nome de Jesus. Se cumprindo aqui Romanos 8:28, que nós lemos, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Por que aconteceu isso na vida de José? Porque José amava a Deus, por isso que os irmãos intentaram o mal contra a vida dele, mas Deus o tornou em bem. Se cumprindo aqui agora, o que Paulo percebe lá, né, aqui nessas passagens, ele fala lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que parecia derrota, querido, fazia parte do plano de Deus. Aquilo que parece derrota na sua vida, ouça isso no nome de Jesus, faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto de Deus na sua vida. Jó, ele descobriu, né, que ele descobriu Deus de uma maneira mais profunda. Jó, ele perdeu quase tudo, né? Mesmo sem entender, ele continuou buscando ao Senhor, e no final ele declarou lá em Jó 42, versículo 5, ele fala: eu te conhecia só por ouvir, né? Só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que declaração, olha que palavra que Jó aqui ele percebe, e ele traz aqui hoje esse exemplo para nós. Queridos, há experiências com Deus que só nascem no vale. Experiências que só nascem no vale. Tem pessoas que têm uma grande experiência com Deus justamente na hora das lutas, justamente na hora que está sofrendo, é que ele percebe o trabalhar de Deus, que ele percebe que Deus está com ele. É quando o homem é desenganado pela medicina, que ele recebe uma cura, ele vai perceber que ali foi Deus que operou. É quando o homem já não tem mais, fala que não tem mais jeito em alguma coisa, e aquelas coisas daqui a pouco se encaixa, Deus resolve. Então ali nós percebemos que é Deus fazendo isso aí. Então é uma grande experiência que nós teremos, louvado seja o nome do Senhor, quando recebemos de Deus uma bênção, uma oportunidade assim de testemunhar do seu amor. Eu, porém, mesmo eu falo que na minha vida, por várias vezes, né, quase morrendo, e Deus me salvou e me trouxe de volta. Estou aqui falando hoje para você porque é o Senhor. Nós temos essa experiência com Deus, não é no vale, na hora da enfermidade, na hora da luta, na hora da rejeição. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, a oração ela transforma primeiro quem ora. Às vezes queremos que Deus mude as circunstâncias, mas durante a oração ele muda nosso coração. É tremendo, assim como os discípulos, eles oravam para que Deus enviasse ceifeiro para a sua seara, e eles não imaginavam que eram eles mesmos, que estavam orando por eles mesmos, que eles mesmos quem iria fazer a obra, que eles quem eram o ceifeiro, quem ia levar a palavra. Então, às vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias das nossas vidas, mas Deus muda primeiro o meu coração, Ele muda primeiro o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar de uma história, uma ilustração, que um filho chegou para o pai e falou: pai, eu não aguento mais, eu vou separar a minha mulher, e o negócio está ficando cada vez mais chato. E o pai falou assim: filho, o filho falou assim: eu não quero mais viver com a mulher, eu não sei o que eu faço para que, sei não, eu quero fazer alguma coisa, ou mesmo até tirar a vida da minha esposa. Aí o pai pegou um pozinho branco e falou assim: filho, põe isso aqui todos os dias no café dela, e ela vai tomar, e aos pouquinhos ela vai morrer. Só que é o seguinte, filho, você dá esse pozinho no café dela, mas você faz o seguinte: para ela não perceber que foi você que fez isso, você vai ajudar ela nas tarefas, lavar a louça, vai limpar a casa com ela e tudo, vai dividir as tarefas com ela. Tá bom, pai. Aí o filho começou fazendo isso, dava o pozinho no café da manhã para ela, aí o filho fazia as coisas e tal. Daqui a pouco a esposa começou a ficar um doce, começou a ficar uma pessoa meiga, uma pessoa amável. Aí agora liga para o pai, fala: pai, pelo amor de Deus, me ajuda, pai, não quero mais matar minha mulher, porque ela tá me tratando diferente, meu pai, eu não quero mais
que o pai tinha falado para ele que ela ia morrer aos poucos. Ele, pai, eu não quero que eu faça agora, pai, para cortar esse veneno. Aí o pai falou, filho, tenha calma. Ela mudou, tá diferente sim. Filho, fica tranquilo que esse pozinho que eu te dei é pozinho de arroz. Isso aí não vai fazer nada de mal contra ela. Para você ver, o pai falou, para você ver que o mal não estava só nela, estava também em você. Você começou a tratar ela melhor, então ela correspondeu da maneira que você estava tratando ela. Talvez você estava tratando ela mal, por isso você recebia também o mal. Então, amados, Deus começa a mudar nós, começa a mudar nosso coração, nossa vida, nossa maneira de agir, né? Nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. E agora, querido, quando Deus muda o nosso coração, a ansiedade dá lugar à paz, sabe, aquelas brigas dá lugar à paz, à serenidade, o medo, né? Passa agora a ter confiança, nós passamos a ter confiança, em vez de desespero, nós agora teremos esperança, tudo isso, querido, porque nós estamos orando e Deus vai mudando o nosso coração e vai vindo essa paz em nossas vidas. Em Romanos, como nós lemos 8:28, que tudo coopera para o bem, né? Romanos 8:28, amado, não diz que tudo é bom, não. Tudo coopera, né? Então, a perseguição não é boa, não, mas coopera para o bem. Doenças não é boa, também não, mas coopera para o bem, né? Porque Deus vai tratando através disso aí. E perdas, ninguém quer perder, né? Só queremos ganhar muitas vezes. Mas a perda também não são boas, mas Deus, isso aí coopera para o bem. Querido, Deus é tão poderoso que faz tudo aquilo que era contra nós, né? Ele faz tudo aquilo que era contra nós trabalhar a favor do seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus se utiliza dessas coisas que era contra nós para trabalhar a favor de nós, para trabalhar a favor do seu propósito. Como, por exemplo, um artesão que transforma pedaços aparentemente sem valor em uma bela obra, né, de arte. Deus pode usar nossas lutas para produzir algo maior em nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Exemplos de pessoas, amados, que cresceram na adversidade, que aprenderam com as lutas, com as adversidades da vida. Abraão, por exemplo, ele esperou muitos anos pela promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E se cumpriu. Isaac perseverou em oração por Rebeca por muitos anos e viu a promessa acontecer. Isaac, seus filhos nasceram. Jacó lutou com Deus e teve sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos aqueles que oram, que lutam com Deus em oração, têm sua vida transformada. José, por exemplo, passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Moisés enfrentou o deserto antes de conduzir Israel. Davi foi perseguido antes de ser rei. E nós não queremos passar por isso, né? Elias, por exemplo, também enfrentou medo e desânimo, mas Deus o fortaleceu. Tudo, amado, coopera para o bem. Daniel, ele permaneceu fiel na cova dos leões. Louvado seja Deus. Paulo sofreu nas prisões e perseguições, mas ele continuou anunciando Cristo. Mesmo preso, amados, Paulo escrevia cartas e mandava às igrejas. Isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Até a prisão de Paulo, as perseguições de Paulo contribuiu, né? Louvado seja o nome do Senhor, para o anúncio do Evangelho de Cristo. Jesus, ele venceu pela obediência, mesmo passando pela cruz. E nós temos que obedecer nas lutas, nas perseguições. Louvado seja o nome do Senhor, para que, louvado seja Deus, nós possamos estar recebendo também a promessa sendo cumprida em nossas vidas. Todos esses, amados, que eu falei, conheceram Deus de forma mais profunda através das provações. E nós devemos também conhecer o Senhor através das nossas perseguições, das nossas provações, das nossas adversidades da vida. E eu concluo falando para você, amado, talvez hoje você esteja perguntando: por que tanta luta? Se estou procurando fazer o correto, fazer as coisas certas. E a Bíblia vai responder isso aqui para você, amado, mostrando que muitos servos de Deus fizeram a mesma caminhada que você está fazendo hoje e foram vencedores na vida. As dificuldades, amado, podem nos levar a uma vida de oração, né? A uma vida de oração mais intensa com Deus, mais com intimidade com Deus, mais dependência de Deus.
e uma confiança maior e uma comunhão mais profunda com o Senhor. Então a dificuldade tende a levar o homem a ter essa vida de oração mais intensa com o Senhor. E no fim, amado, nós entendemos que Deus nunca perdeu o controle. Deus continua no controle da situação, da sua vida, dessa adversidade que você está passando. O que hoje parece um obstáculo pode ser justamente um instrumento que Ele está usando para moldar nosso caráter e manifestar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, encerrando aqui para você esse estudo, eu quero ler aqui um versículo em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo, veja só, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Tá? Então nós devemos ter motivo de alegria, devemos sentir motivo de alegria quando passarmos por provações. Louvado seja o nome do Senhor. Uma reflexão final aqui para você. A oração não é apenas um recurso para tempos difíceis, não. Muitas vezes Deus permite tempos difíceis para nos ensinar o valor da oração e nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando permanecemos fiéis, descobrimos, amados, na prática que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, receba essa palavra e entenda que o que você está passando hoje é para o bem lá na frente, porque se você ama a Deus, espere que a vitória realmente virá. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço, amados, para todos vocês que estão conosco, nos acompanhando aqui nesse canal. Conhecereis a verdade vos libertará. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Se inscrevam aí, deixe seu joinha, seu comentário. E vamos junto estar levando a palavra de Deus a toda a humanidade. Isso é muito importante quando nós chegamos aqui e temos uma palavra encorajadora para o nosso coração, para que nós possamos, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Lógico, passar por adversidades, calúnia, muitas coisas que passamos e permanecer fiel, né? Mas com Deus você consegue, com a palavra de Deus você consegue ser fiel até o fim. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.